Doutor Fábio, é muito importante ter, né, nesse nosso evento esta noite, essa participação do INCA, ainda mais com esse trabalho que o Instituto Nacional de Câncer faz em relação à alimentação, à nutrição e atividade física, traçando esse perfil do brasileiro hoje em relação a esses 3 itens, né, tão importantes no estilo de vida. Qual é o cenário que se tem no Brasil hoje? É claro que o Brasil são vários Brasis, mas, enfim, qual é o cenário que o INCA identifica hoje na população? Boa noite, doutor Fábio. Boa noite a todos e todas. Na pessoa do doutor Alexandre, em nome do INCA, eu agradeço a oportunidade de estar dialogando com todos vocês. Na pessoa do doutor Marcos Jota, eu vou cumprimentar todos os membros aqui dessa nossa live, dessa nossa conversa. E registro também agradecimento ao professor Paulo Guerra, da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que fez a ponte e permitiu que a gente pudesse contribuir aqui. Eu vou só ressaltar alguns dados que o Dr. Cleiton falou. A gente tem dados bem recentes da PNS, né? Então, saíram agora, sobre obesidade e atividade física, dados coletados em 2019. Eu vou só pedir a licença aqui para poder ler, porque são muitos dados que eu fui selecionando. Então, só destacando que a gente tem em torno de 2/3 da população brasileira com excesso de peso, né? Então, em torno de 62%. 1/4 da população com obesidade, né? 25,9%. Ambos são mais prevalentes em mulheres e na faixa etária de 40 a 59 anos, o que já aponta para a gente a importância de tentar customizar as ações e as mensagens informativas, né? É o que você falou, são muitos Brasis, a gente tem uma ideia geral com esses dados, mas analisando os microdados da PNS, que uma colega já fez, da doutora Tainá Malhão, a gente começa a pensar em segmentos de como é que a gente vai alcançar essas pessoas com as políticas públicas, né? Em relação à inatividade física ou as pessoas que são insuficientemente ativas, já são 40% da população. Em geral, os dados, seja da PNS 2013, 2019 ou da série histórica do Vigitel, mostram que esses números estão melhorando um pouquinho, mas ainda assim é uma prevalência alta que causa preocupação. E em torno de 30% das pessoas da população brasileira atingiram as recomendações de atividade física no lazer, né, que são, em geral, também menos prevalentes em mulheres. Então, assim, a gente tem alguns fatores de risco, né, ou ausência de fator de proteção incidindo cada vez mais ou mais em mulheres, porque a gente precisa pensar em políticas públicas para poder atendê-las, né. Um outro dado que a gente já capturou lá nos microdados da PNS também, que eu acho que eu gostaria de destacar, é que apenas 2,7% da população participa de programas públicos de atividade física, né? Então, quando a PNS ou quando outras pesquisas de vigilância epidemiológica captam esse dado, qualquer tipo de atividade física, há uma diferenciação por domínio, né? Mas eu acho que a gente tem que apostar bastante nos programas públicos pensando no acesso, né? A gente tem um quantitativo importante da população que não pode pagar para ter acesso a um profissional de educação física ou um serviço especializado. Então, na minha avaliação, a gente precisa pensar em expandir cada vez mais os programas públicos, sejam do setor saúde, do Sistema Único de Saúde, como a Academia da Saúde, mas também em outras áreas como educação, esporte, lazer, enfim. Esses dados ainda se tornam mais preocupantes porque, como o doutor Cleiton também falou, com a pandemia de Covid-19, esses dados tenderam a piorar. Tem uma publicação recente da professora Débora Malta mostrando isso. Então, assim, a gente está cada vez mais expondo a população a mais fatores de risco para o câncer, né? Então, por exemplo, pelo Vigitel, antes da pandemia, apenas 23% consumiam a quantidade diária recomendada de frutas, legumes e verdura, né, que são 5 porções ou 400 gramas. Em suma, a gente tem um cenário bem complexo para poder atender durante e após a pandemia, um cenário que não era muito favorável em relação aos fatores de risco ou de proteção para o câncer, considerando que uma das principais formas de prevenir o câncer é ter uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo e manter o peso corporal adequado, a gente tem um problemão aí na mão para atuar enquanto instituição governamental, enquanto sociedades médicas ou de outras profissões da saúde. E, a partir daí, o INCA lançou recentemente, em outubro, um documento que foi uma tradução e adaptação do terceiro sumário de especialistas do Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer e do Instituto Americano de Pesquisa em Câncer, né? Então, o foco desse documento é a prevenção do câncer por meio da alimentação, nutrição e atividade física. Depois eu vou disponibilizar o link para o Moura para ele compartilhar com os participantes e com os membros da sociedade. E eu vou destacar aqui mais 5 recomendações, são 11, as recomendações do INCA para prevenção do câncer no Brasil. Eu vou destacar 5, que é manter o peso corporal saudável, fazer dos alimentos de origem vegetal a base da alimentação, evitar o consumo de carnes processadas, né, que são mais conhecidos como embutidos, que a gente tem uma relação muito clara e direta com o câncer de cólon, por exemplo,
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e ser fisicamente ativo como parte da rotina diária, né? Então, nessa discussão dos tipos de câncer que estão relacionados à alimentação, nutrição e atividade física, na atividade física a gente tem diferentes referências, chegam de 3 a 9 tipos de câncer, e dentre eles mais prevalentes no Brasil, como o câncer de mama, por exemplo. E com a obesidade são pelo menos 13 tipos de câncer, e a IARC, da Organização Mundial da Saúde, coloca até 16. Né? Então, assim, a gente já tem uma clareza que a gente precisa atuar sobre esses fatores de risco ou de proteção para conseguir, a médio e longo prazo, né, porque tem a questão do processo de carcinogênese, conseguir incidir nesses dados de prevalência de câncer no futuro próximo. Então, a atuação do INCA nesse momento é considerando esses dados, tentando incidir em políticas públicas, apoiando o Ministério da Saúde, né, porque nós somos o Ministério da Saúde, com políticas públicas nesse sentido. Muito obrigado, doutor Fábio. E até complementando a fala do doutor Fábio, gostaria de saber do doutor Henrique Mansur, quando se fala nesse padrão de atividade física, as pessoas ficam na dúvida, tipo, qual é o padrão ideal para você considerar que você é ou não é um sedentário, enfim, qual é o nível de atividade física para um cidadão comum, né, não aquele atleta de elite. Gostaria que você trouxesse essas orientações. Boa noite, doutor Henrique. Boa noite, doutor Moura. Boa noite aos demais membros aqui do debate. Primeiro, agradecer o convite da sociedade. É uma grande honra estar podendo contribuir de alguma forma. Bom, o doutor Marcos já adiantou, falando dos 30 minutos de atividade física por dia, mas a gente tem um documento muito recente agora da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado agora, dia 26 de novembro, se eu não estou enganado, que traz vamos dizer assim, um upgrade nessa informação. Né? Primeiro que ele vem discriminando os públicos, né? O que seria fisicamente ativo para criança, e aí eles falam de aproximadamente 60 minutos, mas eu acho que o nosso público maior são os adultos e os idosos. Então, recomenda-se de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, tá? Ou 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa. Né? O que seria essa atividade física moderada e atividade física vigorosa para o público que não é da área? Quando eu faço uma atividade física, isso gera um desconforto respiratório. Quando eu falo desconforto, não é incômodo, é simplesmente uma respiração mais ofegante, eu já posso começar a entender que essa atividade física ela é moderada, tá? Mas eu ainda assim consigo falar durante a atividade física, com algumas pausas, mas eu consigo falar. Quando eu falo em atividade física vigorosa, eu estou falando de uma atividade física que me causa um desconforto, né, respiratório maior, onde eu não consigo conversar durante essa prática. Porém, a OMS ainda ressalta que, se eu puder fazer mais do que 300 de moderada e mais do que 150 minutos de vigorosa, ainda assim melhor, né? Salvo algumas exceções, a gente pode dizer que quanto mais essa atividade física, melhor. Porém, cabe ressaltar também, Moura, que a gente não pode pensar no exercício físico, na atividade física, de uma forma muito sistematizada somente. Eu posso pensar também em incorporar a minha atividade física no dia a dia, né? O subir a escada, o andar com o cachorro, o levantar nos intervalos de um programa de televisão que você esteja vendo. Recentemente saiu um estudo que foi avaliado pessoas com mais de 40 anos, ou seja, a gente não está falando somente de idosos, né? Estamos falando dos adultos, que quanto mais atividade física, mesmo que seja uma atividade física lenta, né? Uma atividade física fácil, quanto mais atividade física, menor mortalidade por todas as causas, e nesse mesmo trabalho ele ainda chama atenção também para a mortalidade no câncer, ou seja, cada passo importa, tá? Isso é muito importante. Se eu posso complementar essa atividade física com o exercício físico, né, sistematizado, com objetivo, melhor ainda. E aí vem a importância do treinamento de força. A gente tem atividades complementares que são muito importantes, sobretudo para a saúde mental, como a yoga, o tai chi chuan, exercícios respiratórios, e isso se torna muito importante nesse momento, sobretudo que a gente está vivendo. Para finalizar a minha fala, algumas pessoas podem estar assistindo e dizendo, mas eu não consigo fazer 30 minutos ou 45 minutos de atividade física por dia, eu me canso muito antes disso. Então essas são as recomendações que eu preciso alcançar em um determinado momento. Mas se você não consegue fazer 30 minutos, faça o que você consegue. Que seja 5 minutos por dia,
À medida que você vai se acostumando, esses 5 passam a ser 7, depois passam a ser 10, e com o tempo você vai, sim, alcançar esses 30 a 45 minutos diários. O importante é que comecemos, tá? Que a gente movimente o nosso corpo, porque, mediante aí já as falas de todo mundo, a gente sabe da importância na prevenção do câncer, mas também no tratamento. Então, a palavra é movimente-se.